Meus amigos, muita alegria estar com vocês e nós estamos abrindo aqui agora para algumas perguntas, ok? Vamos lá. Uma pergunta aqui de Miguel Bezerra. Salvação pela graça, amém. Mas e quanto à predestinação? Pelos originais bíblicos, seguimos a linha calvinista ou arminiana do livre-arbítrio? Pergunta excelente de Miguel Bezerra. Miguel, e eu peço até minha esposa para anotar, quando acabar esse shiur eu vou postar um link, fazer uma postagem que consta do nosso site respondendo a essa pergunta. Então eu peço até lá para anotar para eu não esquecer, mas em resumo, as escrituras falam tanto sobre predestinação quanto sobre livre-arbítrio. E o erro dos calvinistas é achar que tudo é predestinação. E o erro dos arminianos é achar que tudo é livre-arbítrio. Nós, judeus, e você vai ler ali que eu vou postar, nós cremos que existem duas coisas que operam simultaneamente. Tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio. Como? Você vai ler, mas eu vou explicar resumidamente. Nós temos um livre-arbítrio para escolhermos se vamos servir ao Eterno ou não, se vamos seguir a Yeshua ou não. Nós temos livre-arbítrio para escolher fazer o bem ou fazer o mal. Isso existe sim. E tem vários versículos nas Escrituras sobre livre-arbítrio, até na própria Torá. Eis que ponho a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe a vida. Se a própria Torá fala para você escolher a vida em vez da morte, a própria Torá fala que você tem livre-arbítrio para escolher. Então, há livre-arbítrio? Há. Mas também há algo chamado controle divino. O que é isso? O Eterno controla as nossas vidas. Os rabinos explicam o seguinte: você tem livre-arbítrio para escolher servir ao Eterno ou não. E quando você escolhe servir ao Eterno, ele vai guiar os teus passos no caminho correto. Por isso que Yeshua falou: haverá tanta apostasia, tanto engano que, se possível, enganaria os eleitos. Se possível. Mas por que os eleitos não serão enganados? Porque se você quer servir ao Eterno com sinceridade, o Eterno vai guiar os teus passos. Então, a soberania divina, ela guia os passos dos justos. E digo mais, a soberania divina também guia o passo dos ímpios. Isso está provado em Romanos capítulo 1, em que o próprio Paulo falou: eles entraram na apostasia, serviram aos falsos deuses, mudaram os costumes sexuais. O Eterno os entregou à sua carne, as suas próprias paixões. Então os rabinos falam: quem quer servir ao mal, o Eterno vai e entrega o sujeito para o mal. E quem quer servir ao bem, o Eterno conduz, ok? Então, até há um autor cristão chamado Norman Geisler, que ele tem um livro que diz assim: eleitos, mas livres. Nós somos eleitos, mas nós somos livres. Por quê? Porque a nossa vontade, ela não é anulada. Então, nós judeus, nós cremos que existem essas duas coisas trabalhando paralelamente. Por isso que nós não defendemos nem o calvinismo e nem o arminianismo, não é? Nós defendemos o quê? A Brit Hadashah, que é muito antes de Calvino, que é muito antes de Armínio, ok? Então nós seguimos essa tradição judaica. Eu vou postar para você depois, aí você lê ali as citações. Sobre o nome que o Mashiach deu do Altíssimo, são 70 nomes, mas vejo nomes diferentes. Me parece que existem outros nomes
Me parece que existem outros nomes que apontam para o Mashiach. É uma pergunta do Jeff Santos. Sim, existem vários e vários nomes do Mashiach. O Mashiach, vejam, Yeshua é o nome do Mashiach, que significa o eterno salva ou o eterno é a salvação. Mas nome significa caráter. Então a literatura rabínica chama o Mashiach de vários e vários nomes, até muito mais do que 70. Eu tenho um livro aqui com muito mais do que 70 nomes. É um livro do Tzvi Sadan, que é um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. São muito mais nomes, porque os nomes são títulos. Por exemplo, Yeshayahu, Isaías, quando fala que um dos nomes do Mashiach seria Sar Shalom, príncipe da paz, significa que uma das funções do Mashiach é trazer a paz que haverá na era messiânica. Quando diz que ele é El Gibor, o Deus forte, significa que ele tem toda a força, tem todo o poder. Quando ele fala que ele é Aviad, que ele é o pai da eternidade, significa que ele é o eterno, ele existe desde a eternidade. Quando o Talmud em Sanhedrin diz que um dos nomes do Mashiach é Menahem, é o Consolador, significa que uma das funções do Mashiach é consolar. Então, há muito mais que 70 nomes, tá bom? Cada nome significa uma função específica do Mashiach. O Mashiach é chamado, por exemplo, na literatura rabínica de Or Haganuz, a luz oculta. Por quê? Porque ele é uma luz que está oculta ao homem natural, mas ao homem sobrenatural essa luz é revelada. E para que serve a luz? A luz serve para iluminar. Então, o Mashiach é chamado de Or, de luz. Yeshua falou, não é? Que ele é chamado de videira verdadeira, ele é chamado de o pastor das ovelhas, ele é o pão da vida, Lechem Hachaim. Tudo isso são nomes para o Mashiach que apontam a funções do Mashiach e, na verdade, são muito mais, ok? Mas excelente pergunta. Pergunta do Jimmy. Quem eram os espíritos em prisão mencionados em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19 a 20, aos quais Yeshua pregou? E ele pregou exatamente o quê? Vejam, essa é uma excelente pergunta do meu amigo e talmid Jimmy. Jimmy, essa carta de Pedro foi pautada muito no livro de Enoque. Existem vários paralelos dessa carta com o livro de Enoque. Esses espíritos em prisão são os espíritos e são os anjos que se rebelaram, segundo o livro de Enoque, e eles foram acorrentados e aprisionados. Então, no livro de Enoque fala sobre uma rebelião dos anjos, e eles são julgados, e eles são acorrentados, e eles ficam presos até o final dos tempos, ok? E aí, fala nas Bíblias que Yeshua pregou para os espíritos em prisão. Muita gente fala assim, poxa, então Yeshua chegou lá para os demônios no inferno e pregou? Tipo assim, ô demônio, me aceita aí como teu salvador e senhor que você será salvo, né? Muita gente pensa assim, que Yeshua chegou lá e pregou para o diabo. Ô diabo, você tá aí preso? Vocês são espíritos, eu tô aqui pregando para você me aceitar e ser salvo. Qual é o problema? Quando as traduções não são muito boas. Esse texto, quando você lê em aramaico, a tradução literal é que Yeshua proclamou para ou contra os espíritos em prisão. Proclamar aí significa, no sentido do texto, ele proferiu um juízo contra os espíritos em prisão. Então, pregar aí é pregar ou proclamar, é proclamar uma condenação
contra os espíritos em prisão. Por quê? Porque todos esses espíritos, eles estão condenados. No livro de Apocalipse fala depois que depois de 1000 anos será solto o Ra-Satã, os seus demônios, eles vão fazer a festa, mas depois eles serão lançados no lago de fogo, ok? Então, em resumo, esses espíritos em prisão são os anjos caídos do livro de Enoque, e quando Yeshua pregou, significa que Yeshua ele proferiu um juízo condenatório contra eles, ok? Anderson. Às vezes penso que o número dos homens salvos é o número dos seres celestiais que se rebelaram. Isso lembra a questão de Romanos 11, seres celestiais, isso será verdade? Veja, não existe nenhuma fonte judaica antiga dizendo que o número dos anjos caídos, o número dos anjos seria o número das pessoas salvas. Não tem nenhuma fonte judaica antiga dizendo isso. Então, assim, qualquer pessoa, Agostinho, qualquer pessoa que fale isso seria um chutômetro, seria um chute, mas isso não tem base nenhuma, tanto nas escrituras quanto na tradição oral judaica, ok? Zailda, já estamos vivendo os últimos tempos, por isso devemos vender tudo o que temos e ir embora para os montes, fugir das grandes cidades por causa da perseguição da besta e do falso profeta? Veja bem, estamos vivendo tempos finais? Sim, eu creio que nós estamos vivendo momentos assombrosos. Agora, você deve vender tudo, fugir, ficar escondido numa caverna? Veja, eu mesmo não faço isso. Nós estamos nos tempos finais, mas ainda não chegou a grande tribulação. Então, eu creio que nós ainda temos uma missão. Eu vivo numa cidade, eu creio que nós ainda temos uma missão a cumprir aqui. Nós estamos nos últimos dias. Agora, quando chegar a grande tribulação de verdade, eu creio que vai ser o momento de nós escaparmos, não é? Eu tenho até 2 amigos, um tem uma fazenda e um tem um sítio, e já se prontificaram a falar: Tzadok, quando chegar você pode fugir para cá. Já me convidaram. Então, eu já tenho 2 lugares para fugir, 2 rotas de fuga, mas estou aqui na cidade. Agora, quando chegar a grande tribulação mesmo, eu até brinco, tem gente que está reclamando do coronavírus. Coronavírus é 1% do que virá. Tem gente que está reclamando, a gente não podia sair de casa, estava segregado, não sei o que, tal. A grande tribulação, gente, vai ser muito, muito pior. Se tem gente reclamando do coronavírus aí, que ficou sem emprego, ficou sem... Apocalipse fala da marca da besta, que eu já expliquei o que é a marca da besta, eu expliquei o campo espiritual, mas no campo material fala que você não vai poder comprar nem vender. Então, meus amigos, você não vai conseguir nem comprar nem vender, vai ser um negócio muito duro, vai ser muito, muito pior do que o coronavírus. Aí vai ser o momento de fugir mesmo, ok? Mas por enquanto eu não estou me precipitando, ok? Eu estou com calma. Letícia, gente, eu quero agradecer o excelente nível das perguntas. Todas as perguntas agora estão sensacionais. Eu estou muito feliz porque as perguntas são muito boas, né? Vamos ver a próxima aqui. Letícia, minha mãe perguntou quais são os mandamentos que as mulheres devem cumprir. Olha só, Letícia, lá na nossa Querrilá, aqui no Rio de Janeiro, eu dei um curso chamado Tariag Mitzvot, 613 mandamentos, que esse curso estava em desenvolvimento e por conta do coronavírus nós suspendemos o nosso encontro presencial. Para saber quais são os mandamentos das mulheres, a pessoa tem que estudar inteiro os 613 mandamentos. Então isso é um curso completo que não tem como eu explicar aqui um a um, ok? Mas no curso que eu dei, eu estava em andamento, mas eu expliquei até algumas técnicas para a pessoa saber
o que a mulher deve cumprir ou não. Mas isso é um curso completo, ok? Então não tem como explicar aqui. É uma pena. Mas nós estamos trabalhando para fazermos uma plataforma. Estamos trabalhando, isso está em andamento, em construção, uma plataforma para nós disponibilizarmos os nossos cursos. Então, isso seria, por exemplo, um tema que estaria disponível nos nossos cursos. Vai ter uma plataforma, vai ter uma área de associados, você vai poder entrar ali e essa informação estará disponível. Ok? É um trabalho que nós estamos em andamento, que é um trabalho muito trabalhoso, desculpe o pleonasmo, ok? Mas nós vamos explicar tudo isso. Uma pergunta: quem condena ou despreza o nome de Jesus, essa pessoa está certa? Claro que não. Se alguém condena, se alguém despreza o nome de Yeshua, Jesus. Veja só, a pergunta é, isso que causa muito, essa pergunta é fantástica, eu gostei dessa pergunta, causa muita dúvida. Meus amigos, tem muita gente que fala, nome não se traduz. Isso é um erro. Por exemplo, você conhece Alexandre o Grande. O nome dele era Alexandre o Grande? Não, o nome dele era outro. Foi adaptado para o português. Você conhece Martinho Lutero? O nome dele era Martinho Lutero? Não, porque o nome dele era alemão. O nome dele foi alterado. Alguém falou aí de Calvino. Calvino, o nome dele era Jean Calvin, porque era francês. Os nomes o Flávio Josefo. Flávio Josefo, meus amigos, o nome dele era Yosef Ben Matitiarro. Então, os nomes, quando eles vêm para uma língua, há uma tendência a adaptar os nomes. Até Enoque. Enoque não existe, o nome dele era Hanor. Mas por que eu estou falando Enoque? Para ficar mais fácil. Então, há uma tendência de adaptar os nomes. O nome Yeshua, ele foi adaptado não só para Jesus. Na China, o nome dele é outro. No Japão, o nome dele é outro. Nos países árabes, o nome dele, sabe qual é? Issa. O nome dele é Issa. Eu já fiz uma pesquisa que Yeshua, ele possui mais de 50 nomes em línguas diferentes. Eu tenho um amigo que faz um trabalho com os índios. Com certeza os índios não falam nem Yeshua nem Jesus. Eles vão usar um nome indígena. Então, é igual Moisés. Moisés não é Moisés. Moisés em hebraico é Moshe. Então a questão é a seguinte: nós não podemos blasfemar contra o nome do Salvador em qualquer das suas formas de adaptação. Se eu sei que Yeshua é Issa em árabe, eu não posso blasfemar contra Issa. Se eu sei que Yeshua em japonês é o nome X, eu não posso. Se eu sei que Yeshua no Brasil é chamado de Jesus, eu não posso blasfemar contra o nome de Jesus. Porque seria a mesma coisa alguém falar: já que Moisés é Moshe, então eu não posso falar mal de Moshe, mas eu posso falar mal de Moisés. Eu posso blasfemar contra Moisés. É claro que não. Então, repito, eu não posso blasfemar contra o nome hebraico e contra qualquer adaptação em qualquer língua, ok? Essas pessoas que ficam falando contra a adaptação dos nomes são pessoas que nunca estudaram epistemologia linguística. Repito, nenhum deles tem diploma em línguas, nenhum deles tem. São só pessoas aí palpiteiros de plantão, ok? Se a pessoa conversar com um linguista, vai ver que eles estão falando besteira. Mas a tua pergunta é excelente, tá bom? A tua pergunta foi boa. Rafael Oliveira, muitos espíritas usam a passagem da transfiguração de Jesus, onde aparecem Elias e Moisés, para justificar a sua doutrina. Como podemos rebater isso?
Vejam só, a transfiguração de Yeshua, ela não tem nada a ver com o espiritismo, porque o espiritismo faz invocação de espíritos. A transfiguração não tem nada a ver com invocação. Yeshua, ele foi transfigurado para demonstrar a sua glória, porque ele é o Filho do Homem, como o livro de Enoque, que está em glória. E Moisés e Elias, eles vieram não por uma invocação, mas por um decreto do Eterno. Então vejam só, olha só, meus amigos, uma coisa é eu estar aqui em casa e invocar mortos. Isso é espiritismo. Uma coisa é eu estar aqui em casa e invocar Elias. Isso é espiritismo condenado pela Bíblia. Outra coisa é eu estar aqui em casa e aparecer um anjo enviado pelo Eterno. Isso é soberania do Eterno, ok? E nesse episódio da transfiguração, por que apareceram Moisés e Elias? Por quê? Porque na tradição judaica, e você sabe disso, Moisés recebeu a Torá. E Elias, ele era considerado o protótipo do profeta que anuncia a vinda do Messias. Eles dois vieram à terra por ordem do Eterno, para o Eterno mostrar que Yeshua é superior a Moisés e ele é superior ao quê? A Elias. Então eles não vieram com um ritual espírita, não. Eles vieram por um mandamento de Hashem para Hashem demonstrar que Yeshua ele é superior. E olha um negócio aqui que você nem perguntou, mas para te deixar com o cabelo em pé. Muitos estudiosos falam que essa transfiguração foi no Monte Hermon. E sabe qual o mistério? Que o Monte Hermon é o local onde no livro de Enoque os anjos foram lá para fazer a rebelião. Então muitos eruditos, e eu creio nisso, que a transfiguração ali ocorreu porque ali é o local em que a maldade penetrou no mundo. E ali Yeshua, ele vem para demonstrar que ele tem autoridade sobre todos os anjos caídos. Ele tem autoridade sobre todos os seres celestiais. Ele também, além dos anjos, ele é maior do que Moisés, é maior do que Elias, ok? O que os espíritas fazem é invocar mortos, e isso é espiritismo condenado pela Torá, e aqueles que invocam os mortos, eles não terão um lugar no mundo vindouro, ou seja, eles serão condenados, ok? Lucas, é verdade que Metatron apanhou? Você está citando aquela passagem do Talmud, né, do Rabino Elisha Ben Avuyá, que ele tem a visão de Metatron. Isso eu até citei no meu livro. No livro que eu escrevi, eu dou uma outra interpretação. Eu acho que Metatron não apanhou e eu explico o porquê, ok? Eu explico o porquê, que é uma explicação longa, mas isso eu coloquei no meu livro. Metatron aí, gente, é uma emanação do Eterno. Metatron é um dos nomes de Yeshua. Então, o Rabino Elisha Ben Avuyá, quem ele viu ali foi Yeshua, assentado no trono. Quem ele viu de verdade foi Yeshua. E já que os rabinos ficaram irados, tanto é que eles baniram o Rabino Elisha. O Rabino Elisha foi considerado um herege, por crer em Yeshua. Aí os rabinos inventaram essa história das chibatadas em Metatron. Então no livro eu explico que quem ele viu era Metatron, que é um dos nomes de Yeshua. Já que os rabinos obviamente negam Yeshua, eles não gostaram disso
eles baniram o Rabino Elisha. Você pode ler no Talmud, o Rabino Elisha ele sofre um banimento, ele sofre um herem, ele vira um min, ele vira um herege. E aí eles pegam essa história e falam que Metatron tomou chicotada, mas eu não acredito nisso. Na verdade, ali era Yeshua no trono e fala que ele estava escrevendo os méritos de Israel para saber quem é salvo e quem é condenado. Essa passagem é Yeshua dizendo quem ia ser salvo e quem ia ser condenado, ok? Carlinhos da hora, meu amigo. Sadoc, no seminário cristão há uma grande contradição em relação ao livro de Enoque, pois os professores aceitam o livro de Judas, que faz referência a Enoque, porém desprezam o livro. O que você acha a respeito? Excelente pergunta. Olha só, meu amigo Carlinhos da hora. O livro de Enoque, ele é citado expressamente no livro de Judas. Conforme o Jimmy perguntou aqui, ele também é citado no livro de Pedro. Pedro fala sobre os espíritos em prisão, que é uma citação do livro de Enoque. Eu não tenho tempo aqui, mas há um estudioso chamado R.A. Charles, que ele apontou que há 105 passagens indiretas do livro de Enoque no Novo Testamento. Existem passagens diretas em Judas e em Pedro, mas há 105 passagens indiretas no Novo Testamento. E por que os seminários cristãos eles fazem isso? Que é o mesmo motivo pelos quais os rabinos negam o livro de Enoque. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo Carlos da hora. Você sabia que no cristianismo antigo o livro de Enoque era um livro canônico? Até hoje a igreja etíope usa o livro de Enoque. Vários cristãos usavam o livro de Enoque. O próprio Yehudá Judas, irmão de Yeshua, citou o livro de Enoque. Eu tenho várias referências que os discípulos de Yeshua usavam e conheciam o livro de Enoque. Yeshua citou o livro de Enoque. Lembra aquela passagem que ele fala: uma mulher se casou, teve 7 maridos, morreram os 7, de quem ela vai ser mulher? Que os saduceus falam isso. Aí Yeshua fala assim: eles serão como os anjos do céu, que nem se casam e nem se dão em casamento. Lembra dessa passagem? Onde está escrito que os anjos do céu não se casam e nem se dão em casamento? Yeshua extraiu isso, literal, essa passagem, eles serão como os anjos do céu, que não se casam e não se dão em casamento. Essa passagem, palavra por palavra, está no livro de Enoque. Yeshua aí, ele citou o livro de Enoque. Eu tenho vários estudos sobre isso. Mas por que a igreja majoritária baniu o livro de Enoque? Porque a igreja usa o cânon judaico, usa o Antigo Testamento judaico. Tanto é que o Antigo Testamento protestante é igual ao Antigo Testamento judaico, o Tanar. Então, resumindo, a igreja protestante usa o cânon judaico. Copiou o cânon judaico. E o cânon judaico rejeita o livro de Enoque. Por que os rabinos rejeitam o livro de Enoque? Por uma razão muito simples. Porque o livro de Enoque faz referência direta a Yeshua. Não usa o nome Yeshua, mas usa o nome Filho do Homem, o meu eleito, fala que ele se assenta no trono de glória. A teologia de Enoque, ela fundamenta todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento ele está fundado não só em Enoque, tá? Não é só em Enoque, mas muita coisa de Enoque fundamenta. E o livro de Enoque fala sobre o Messias divino. Já que o judaísmo rejeita
majoritariamente o Messias divino, eles tiveram que rejeitar o livro de Enoque. Mas, na tradição judaica, há escritos dizendo que vários rabinos ocultamente estudavam o livro de Enoque nos bastidores. Tanto é que o livro de Enoque é citado no Zohar. O Zohar cita o livro de Enoque. O Ramban, o cabalista, o Moshe Ben Nachman, ele cita o livro de Enoque. Repito, a igreja etíope usa até hoje o livro de Enoque como canônico. E se você me perguntar, Sadoc, você crê no livro de Enoque? Eu creio no livro de Enoque. Tanto creio que o próprio irmão de Yeshua, Judas, ele cita o livro de Enoque não como um livro qualquer, ele chama o livro de Enoque de profecia. Ele não fala, às vezes eu cito rabinos só por fins de comparação. Mas Judas, ele não cita o livro de Enoque de qualquer maneira. Ele chama o livro de Enoque de profecia. E quando um judeu chama algo de profecia, ele está dizendo, aquilo ali é um livro inspirado. Aquilo ali é um livro sagrado. Então, se o próprio irmão de Yeshua diz que o livro de Enoque é inspirado e sagrado, quem sou eu para falar outra coisa? Ok? Pergunta do Jair Nascimento. A salvação está ligada à videira e os capítulos 45 e 47 de João? Podia postar aí, que eu tô sem a Bíblia, eu tenho que pegar aqui, eu não tô me lembrando de cor esse capítulo, não é? Quando até peço, galera, quando alguém citar um texto bíblico, bota a referência só para eu não... Porque às vezes a minha mente pode falhar, ok? Em termos de números. Então eu queria até ler o que o texto está dizendo. Aqui, bem. Aí eu peço para, se alguém citar um texto, só postar aqui para eu poder ler aqui na pergunta. Van. Sadoc, qual o seu entendimento sobre essas vacinas nos dias de hoje? Devemos confiar que essas vacinas servem para nos ajudar? Qual o seu entendimento sobre... Depende, galera. Olha só, muitas vacinas têm um grupo aí que criou teorias conspiratórias contra todas as vacinas. Várias vacinas no mundo, e nós temos exemplos, eu gostaria até se alguém aí puder ir dando exemplos, de vacinas que surgiram e salvaram várias pessoas ao longo da humanidade. A poliomielite, a invenção da penicilina, várias vacinas foram inventadas para salvar vidas. Ao longo da humanidade, muitas e muitas vacinas, se não existissem vacinas, até a humanidade já teria morrido milhões e milhões de pessoas. Sarampo, cachumba, várias doenças incuráveis foram por meio de vacinas. Doença de Chagas, mulheres que na gestação têm problemas, eu esqueci, acho que a trombofilia, sei lá, que se não tomar uma vacina, não tomar uma injeção, ela vai morrer. Então eu não sou médico, mas ao longo da humanidade várias vacinas salvaram vidas. Então eu particularmente não sou contra a vacina. Agora, tem grupos conspiratórios que falam, é engraçado, eu conheço um sujeito que diz assim, toda a vacina é do diabo. Mas quando foi para salvar a vida da família dele, vacinou todo mundo. Então, galera, eu creio o seguinte, eu não sou contra a vacina. Agora, no futuro, podem inventar alguma vacina do mal? Eu vou dar um exemplo. Uma vez inventaram uma vacina que tinha componentes de porcos. Eu não tomei essa vacina, porque a Torá proíbe, e estou vivo até hoje. Então, por exemplo, eu nem sei se é verdade ou não, porque também tem muita lenda sobre vacina, muita coisa é mentira. Então, assim, se lançou uma vacina, eu vou ver o que tem na vacina. Se não tiver nada contra a Torá, né? Se tiver uma vitamina ali, né? Sei lá,
tese, né? Sei lá, eu tô com uma vitamina baixa, aí o meu médico quer me dar uma injeção, quer me dar uma vacina vitaminada. Qual o problema? Não tem problema nenhum, ok? Repito, um princípio fundamental do judaísmo. Pikuach Nefesh, a Torá foi dada para dar vida, ok? A Torá não foi dada para matar ninguém. Então, se a Torá foi dada para dar vida, se não tiver nada contra a Torá, obviamente não tem problema. Então tem que avaliar se tem algum componente ali contra a Torá ou não. Ou suponhamos, né, que alguém, sei lá, anuncia na televisão, fulano de tal fez uma vacina, consagrou a Satanás e está distribuindo de graça. Aí passa o cara consagrando para Satanás ao vivo. É claro que eu não vou tomar, entendeu? É claro que eu não vou tomar. Então, assim, repito, você tem que ver. Não tem como falar todas são de Deus e todas são do diabo, ok? A gente tem que analisar o caso concreto. Marco Rodrigues. Shalom, sobre o shiur, poderia nos explicar sobre a distinção feita por muitos grupos entre gentio messiânico e judeu messiânico? Quando aceitamos Yeshua, não nos tornaríamos israelitas, já que fomos enxertados na oliveira? Neste caso, não estaríamos fazendo acepção de pessoas, distinguindo esses grupos? Excelente pergunta, Marco Rodrigues. Eu vou até responder essa pergunta aqui, talvez por último, que ela é bastante longa, mas é uma das perguntas mais importantes de todos os tempos. Vejam só, eu creio, até por Romanos 11, que quando um gentio passa a crer em Yeshua, ele é enxertado na oliveira, que é Israel. Então, ele faz parte do povo de Deus, ele faz parte do povo de Israel. E aí, eu concordo com você. Pode deixar aqui que eu vou lendo, por favor. Ele se torna um israelita, ok? Ele se torna um israelita. Então, resumindo, um gentio que aceita Yeshua, ele é enxertado na oliveira, ele faz parte do povo de Deus, ele faz parte do povo de Israel, ele se torna um israelita. Isso se compatibiliza com Romanos 11 e até com Romanos, salvo engano, capítulo 2, que Shaul fala: o verdadeiro judeu é aquele judeu de coração. O verdadeiro judeu é o judeu no interior, não pela circuncisão feita por mão de homens, mas pela circuncisão feita pelo Espírito. É mais ou menos assim. Então eu creio que sim. Agora, eu creio que ele se torna um israelita. Agora, uma decorrência disso é a seguinte: será que ele precisa cumprir toda a Torá igualzinho a um judeu? Particularmente, eu creio que não. E os rabinos dizem que não também. Isso não é uma opinião minha, isso é uma opinião dos rabinos também. E por quê? Eu vou te explicar uma razão muito simples. Por exemplo, puxa aqui, meu amor, a esposa aqui é a segunda gaveta. Puxa aqui um tefilim para mim. Puxa aqui. Um tefilim aí, ó. Tá aí, ó. Por exemplo, eu tô aqui com o meu par de tefilim. Quer dizer, ela pegou um só, mas tudo bem. Eu tô aqui com um, mas né, o segundo tá ali. Eu tô aqui com um tefilim. Veja, para usar tefilim, a pessoa tem que conhecer halahá judaica, tem que saber como coloca, tem que saber fazer as bênçãos em hebraico. Então veja, um africano lá na Etiópia que aceita Yeshua, ele é enxertado, mas provavelmente ele não conhece nada de halahá judaica, ele não vai saber colocar o tefilim. Se ele quiser colocar um talit, não é botar de qualquer maneira, tem um rito para colocar aquilo, tem bênçãos, ele provavelmente não vai saber fazer aquilo. Nós judeus fazemos uma liturgia em hebraico.
provavelmente o gentio não vai saber fazer essa liturgia em hebraico. Nós usamos um tzitzit que tem que ser feito, existem várias halachot, mas você tem que fazer de acordo com algum tipo de padrão. A pessoa não pode inventar um tzitzit da cabeça dela, que é o que eu mais vejo por aí. Ah, tem que usar tzitzit, aí o cara vai, compra um negócio e inventa um tzitzit da cabeça dele. Então vejam, para cumprir Torá, segundo halachá judaica, você tem que ter um conhecimento profundo de halachá. Por exemplo, o que pode fazer no Shabat, o que não pode fazer no Shabat, quais são as bênçãos que eu faço antes da comida, quais são as bênçãos que eu faço depois da comida. Tudo isso é um conhecimento que depende até de saber hebraico e saber muitas coisas. Então, a questão é, um gentio, ele provavelmente não vai ter todo esse conhecimento. Por quê? Porque ele está em uma outra cultura. Ele está na Etiópia, ele está no interior da Ásia, ele está no interior do Brasil. Então, eu não posso exigir que um gentio siga a mesma halachá que eu. Isso que Shaul, por que Shaul, em Gálatas, ele isentou os gentios da Torá? Se a gente lê ali, ele isentou da Torá. Ele isentou de tudo? É claro que não. É claro que não, ele não isentou de tudo. Mas vários estudiosos falam que ele isentou ali ele usa obras da lei, Maser Torá. O que seriam as obras da lei? Seriam, de acordo com James Dunn, N.T. Wright, Mark Nanos e outros eruditos, ele isentou o gentio de cumprir mandamentos que só quem vai conhecer a halachá judaica a fundo vai conseguir cumprir. Então, repito, o gentio, eu acho que ele pode aprender e cumprir tudo. Ótimo, mas muitos não conseguirão cumprir porque eles não têm conhecimento. Um exemplo são as festas. As festas bíblicas, a pessoa tem que saber como fazer. Todo ano as pessoas me perguntam, Sadoc, está chegando o Rosh Hashanah, como eu comemoro? Eu sou gentio, como que eu comemoro Pessah? Como que eu faço Yom Kippur? Por que a pessoa não sabe? Porque a pessoa crê em Yeshua, mas a pessoa não está na cultura judaica. Ela tem boa fé, ela quer cumprir, mas ela não sabe como. Então, o que eu penso? Quem é judeu e sabe como fazer, tem que fazer, tem que cumprir, não tem escapatória. Pô, se você sabe, você faz. Agora, o gentio que às vezes desconhece algumas coisas, ele não estaria obrigado, ok? Ele pode fazer, ele é convidado a fazer, mas se ele não souber fazer certinho, isso não vai trazer um prejuízo para ele, ele não vai ser condenado, ele não vai ser jogado ao inferno. Entenderam? Ele não vai ser jogado ao inferno. Isso para vários mandamentos que agora exigem conhecimento. Diferentemente, por exemplo, não adulterar. Isso, judeu e gentio sabe como cumprir esse mandamento. Não falar mal do próximo. Judeu e gentio sabe cumprir esse mandamento. Ajudar os necessitados. Judeus e gentios sabem cumprir esse mandamento. Então, não sei se você está percebendo que há mandamento, que é chamado, até no judaísmo também, de direito natural, há mandamento ético e moral que qualquer ser humano consegue cumprir. Não matar, não adulterar, não falar mal do próximo, não mentir. Os mandamentos morais, qualquer um sabe cumprir. Agora, existem mandamentos, e eu estou dando o exemplo aqui do tefilim, que se alguém não tiver um conhecimento haláquico, a pessoa não consegue cumprir de jeito nenhum. Ok? Um exemplo, né? O tefilim mesmo não se usa no Shabat.
Por isso que eu não estou de tefilim hoje. Então, repito, há mandamentos que qualquer ser humano pode cumprir, independentemente de onde nasceu, que é o que Paulo usa em Romanos 1 e 2. Romanos 1 e 2, ele fala assim, os gentios que não têm Torá estão cumprindo a Torá. Paulo fala que os gentios que não têm Torá naturalmente cumprem Torá. Ué, como que eles cumprem Torá se eles não têm Torá? Por quê? Porque o gentio que não mata, que não rouba, que não faz mal ao próximo, que faz tzedaká, que ajuda o necessitado, que é um homem de oração. Então Paulo elogia, ele não tem, mas ele cumpre Torá sim, ok? E ele fala, Israel que tem a Torá não está cumprindo Torá. Então, nós temos que fazer uma distinção. Isso daí não é distinção entre lei moral e cerimonial, não, que isso é um conceito cristão. Existe um conceito judaico entre direito natural, eu tenho até um livro só sobre isso aqui, direito natural e o que não é natural. O que é o direito natural? São mandamentos da Torá que qualquer homem pode cumprir em qualquer canto do planeta, ainda que não seja judeu, de forma espontânea. Não matar, não roubar, não adulterar, não falar mal do próximo, não ser desonesto. E existem mandamentos que são mandamentos que exigem um conhecimento. Guardar do Shabat exige conhecimento de halachá, tefilim, tzitzit, as festas bíblicas, até a alimentação kasher. O que pode comer, o que não pode, isso exige halachá. O que eu posso comer, o que não pode, isso exige halachá. Sheritá exige conhecimento de halachá. Então, para isso, o gentio ele não está obrigado a cumprir como se fosse judeu. Se ele adquirir o conhecimento, ele pode cumprir? Pode. Se ele adquirir o conhecimento, ele pode cumprir. Mas se ele não tiver, ele não vai para o inferno por conta disso. Ok? Então essa que seria a distinção. A minha esposa está falando que tem uma pergunta encadeada nessa minha explicação aqui. Não. Tá. Deixa eu ver se é sobre isso aqui. Tanto é um exemplo. Miguel Bezerra, quando devo usar meu tzitzit? Só o Shabatot ou todos os dias? O meu é azul e branco. Posso usá-lo mesmo assim? Veja, é isso que eu estou falando. Só para dar um exemplo, tudo isso exige conhecimento profundo de halachá. Então, isso tudo, por isso que na nossa congregação eu dou um curso chamado Os 613 Mandamentos, que daí aí eu vou explicando cada mandamento, toda a halachá de um por um, de cada um. Então o curso está até parado por conta do Covid. Mas assim, isso é uma aula completa. Não dá para eu responder aqui que vai ter que... Seriam umas 2 horas só de halachá sobre tzitzit, ok? Então eu estou explicando como a questão não é tão simples, porque tem que ter conhecimento de halachá. Aí o que geralmente acontece é isso, as pessoas geralmente não conhecem a halachá e falam assim, eu vou cumprir de qualquer maneira. E daí cumpre de uma maneira que às vezes não é a correta, ok? Se aceitarmos e obedecemos o nosso Mashiach quando morremos em corpo, do outro lado estaremos conscientes? Sim, a vida após a vida após a morte, a consciência. Toda a literatura rabínica, o livro de Enoque, o 4º livro de Esdras, o Apocalipse de Baruch, o Zohar, toda a literatura rabínica fala que a gente tem consciência após a morte. Né? Esse negócio de ficar dormindo ali é coisa de adventista, ok? Isso daí a gente tem consciência de vida após a morte, ok? Vou ver aqui a última pergunta. Joséfo fala que Moisés foi arrebatado. Devemos acreditar que sim? Vejam, existem várias e várias tradições distintas sobre a morte de Moisés na literatura judaica.
Isso é uma opinião, mas existem várias e várias outras. Uma outra tradição fala de fato que ele morreu, morreu. E essa tradição de que ele morreu e foi enterrado, ela também aparece na Brit Hadashah. Lembram que Judá, Judas, ele fala que Satanás ele contendeu com Micael, com Miguel, sobre o corpo de Moisés. Então tem uma tradição de José que fala que ele foi arrebatado, e há uma outra interpretação, que me parece a mais correta, de acordo com a Brit Hadashah, dizendo que ele morreu e ele foi de fato enterrado, e aí o Satanás contendeu pelo corpo dele. E isso, onde está escrito isso? Na carta de Judas, e Judas se valeu de várias tradições judaicas nesse sentido. Ok, meus amigos? Então, que você tenha aí um Shabat maravilhoso, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Um grande abraço e que a luz de Mashiach continue brilhando sobre vocês. Perguntas maravilhosas que vocês fizeram, realmente foi muito bom e eu espero ter esclarecido. Tive que esclarecer rápido, né, que é muita coisa, então eu tive que dar uma corrida aqui, mas espero que eu tenha conseguido responder, tá bom? Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.